Olá, meus amigos e amigas. Eu trago uma reflexão nessa noite chamada Lições sobre a brevidade da vida. Nesse momento que nós estamos vivendo, é perceptível o medo, a angústia, a busca de melhores cuidados, a preocupação com aqueles que não estão tomando os devidos cuidados. E nesse sentido, é possível afirmar que na base de tudo isso se encontra um desejo de preservação, de autopreservação. É a constatação de que a vida é finita em meio a um turbilhão de acontecimentos que muitas vezes fogem de nosso controle. Nesse sentido, o título Lições sobre a brevidade da vida, o que a gente pode tirar de lição. E a segunda coisa é que Sobre a brevidade da vida é o título de um livro escrito por Sêneca, um filósofo que nasceu no ano 4 a.C. Ele entregou ao mundo essa obra chamada Sobre a brevidade da vida no ano de 49 depois de Cristo. Então eu tomo esse livro como parâmetro para essa reflexão. Lições sobre a brevidade da vida. Uma primeira lição que a gente pode tomar, referenciada pela obra do Sêneca, é que uma vez que se constata que a vida é breve, uma outra reflexão é necessária. Posto que a vida é finita, na verdade, eu preciso qualificar o tempo que eu tenho. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei. Então, o fato de saber que a vida é finita, saber que eu não tenho o controle de quanto tempo eu vá ter de vida, é preciso que eu aprenda a qualificar o tempo. Essa é uma lição importante nesse momento, sobretudo porque a nossa rotina se desmanchou e nós nos vemos em casa tendo que direcionar o tempo. E muitas vezes, muitos de nós não sabem o que fazer com o tempo que tem agora em casa disponível, né? Então, qualificar o tempo para garantir o sentido da vida. Garantir que o tempo que eu tenha seja um tempo que a vida reflita sentido. O segundo ponto é que nessa busca de qualificação de tempo, constatada a finitude, a dimensão finita da existência, é preciso que eu consiga separar aquilo que de fato deve estar sobre minha responsabilidade e controle daquilo que não é algo que eu tenha como controlar. Nesse sentido, a segunda lição é aprender a levar uma vida carregada de fato daquilo que é fundamental, evitando sobrepeso. E o sobrepeso aqui muitas vezes é aquilo que é acessório e que nós, numa sociedade de consumo, prendemos a nós como se esse poder de compra fosse um poder capaz de qualificar vidas. E na verdade não é. A gente pode ter uma vida materialmente preenchida e internamente vazia. Então esse seria o segundo ponto com base nisso, né? As coisas não são importantes, existem realidades muito mais importantes e que não estão à nossa disposição no sentido de posse. Existem sentimentos que são muito valiosos, não podemos negar, nem podemos comprar. Então entender que existem instâncias que pesam na nossa vida, mas que não possuem valor nenhum, exige de nós a retirada de tudo isso. E retirar o que não é importante é garantir uma leveza da vida. O terceiro ponto é o lugar do amanhã. Eu chamo de o lugar do amanhã. O que é esse lugar do amanhã? Eu não posso esperar que em um tempo futuro eu tenha aquilo que eu considere que é importante. Por exemplo, a gente percebe isso em relacionamentos abusivos, em que a vítima diz, não, mas eu vou suportando porque no futuro ele vai mudar. Essa é uma aposta que faz com que tempo não se qualifique e, consequentemente, vida se perca. Possibilidades de vida se percam, quando não a própria vida, né, de fato, sendo um relacionamento abusivo. O quarto ponto é uma provocação, né? Estar ocupado não quer dizer que a vida tem sido plena. E esse ponto é um ponto comprovado nesse momento, porque quando a nossa rotina se desmanchou, quando a gente, por exemplo, eu falo isso para quem pode ficar em casa. As pessoas que podem ficar em casa não estão tendo mais aquele mesmo tempo que elas tinham antes para sair, tudo, e podem aproveitar de estar em casa.
elas percebem que o tempo, a percepção de tempo sofreu uma mudança. E essa mudança sofrida na percepção que elas têm do tempo é uma demonstração de que a rotina mantida anteriormente não é garantia de qualidade. Então, nesse contexto, que estar ocupado não é o mesmo que ter uma vida plena, exige de nós agora uma reflexão capaz de promover uma melhor organização dessa rotina, para que a gente possa ter a compreensão de que aquilo que nos planifica não está obrigatoriamente vinculado com tarefas que nós façamos ou que nós nos propomos. O que verdadeiramente nos realiza é aquilo que faz com que a nossa vida ganhe sentido. E a vida ganha sentido quando você percebe, quando eu percebo, que sou eu quem construo esse sentido, no tempo que eu tenho. Então, esse seria o quarto ponto. Estar ocupado é uma provocação. Estar ocupado não é o mesmo que ter uma vida plena. E o quinto ponto é: a servitude voluntária é um atrapalho de vida. O que é servitude voluntária? Servitude vem de servidão. Veja, serviço voluntário é uma coisa, servidão voluntária, nessa perspectiva do Sêneca, é outra coisa. Atualizando esse termo, é mais ou menos assim: o impacto que eu permito que opiniões e expectativas alheias tenham sobre a forma como eu vou edificar a minha vida. Na clínica eu sempre pergunto, né? Na maioria das vezes eu tenho que fazer essa pergunta: por que a opinião de fulano, de Beltrano, dos outros tem esse peso todo na sua vida? Por que que você permite que a sua opinião seja tão valiosa? Perceba que se a gente não toma... É claro que a gente precisa ouvir opiniões, mas quando eu condiciono a minha vida e minhas escolhas a opiniões, então eu estou vivendo aquilo que é um bloqueio das possibilidades, porque eu estou dando a outro um poder absurdo sobre a minha vida, né? Tem um trecho do Sêneca que fala sobre isso, é o seguinte: você tem uma propriedade e não deixa que ninguém invada aquilo ali. Você se preserva para evitar que alguém tome, mas não tem o mesmo cuidado e permite que muitas pessoas entrem na sua vida e tenham poder sobre a sua vida. Moral da história: aquilo que de fato é importante, sumariamente importante, fundamentalmente importante, a gente deixa que muitas vezes que outros tomem, enquanto a gente está preocupado com aquilo que é externo a nós. Então fica aí essa reflexão sobre esse livro muito interessante, sobre a brevidade da vida, do filósofo Sêneca. Espero ter contribuído e que a gente, a partir disso, possa fazer uma reflexão que nos ajude a ter uma percepção melhor das possibilidades da nossa vida. Um abraço para todo mundo.